Fala, Israel, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Tudo bem, Mauro? Obrigado pelo convite, é uma honra participar aqui. Espero somar de algum jeito aí, colaborar para o avanço do reino em todos os lugares, né? Cara, com certeza, tu tem muito a acrescentar, muita coisa boa, muita histórias linda, tremenda, muito testemunho, muita experiência de vida. Israel, nós já nos conhecemos, somos amigos, né? Eu sei onde você tem atuado como missionário, você, sua esposa, mas eu queria que você se apresentasse aí para a galera, né, para o pessoal. Quem é o Israel, antes de ser um missionário, né? Conta um pouquinho quem é você, casado com quem, por gentileza. Nossa, tudo bem. Bom, tudo bem, pessoal? Meu nome é Israel da Silva, eu sou de Santa Catarina, sou casado com a Leia e trabalhei no ramo de restaurantes durante 20 anos no Brasil, achando que estava crescendo na profissão. Comecei na cozinha e saí de gerente. Mas esse tempo todo, 20 anos, foi uma preparação de Deus para o ministério. Então, depois disso, a gente recebeu um chamado, tive um chamado de Deus. Voltei para o serviço, pedi as contas. Eu era gerente, a minha esposa era financeiro. A gente ganhava, o meu salário era R$ 10.000, aí mais o dela devia ser uns 3 e pouco. Livre de aluguel, de gasolina, de telefone e tudo. Nós voltamos lá e pedimos as contas para sair os dois. Fizemos um propósito, olha, se eu acerto 10x, a gente vai investir tanto, metade em missões. E só que como nós dois pedimos as contas, não teria direito a nada, né? E para nossa surpresa, a empresa fez como tivesse botado nós para fora, deu 4 vezes, eu acho, que a gente tinha pensado. Nesse meio tempo, se confirmou mais ainda, a gente foi servir na África e na Ásia, na missões, através da Jumib, no Ministério. Junta de Missões Betânia. Isso, na Missões Betânia, no Ministério que é Negócios e Missões. A missão teve essa visão já há algum tempo e devia fazer uma renda, formar uma renda no local, para além de ajudar a comunidade, de empregar pessoas, né? E o foco é pessoas carentes, usar esse recurso no próprio projeto, ser um automantenedor, entendeu? A base do mantenedor sai do lugar e aí, claro, para completar, tem sempre os mantenedores para finalizar a ajuda, para fechar o ciclo. Então, a gente trabalhou 4 anos, indo e voltando, na África, um pouco na Ásia, vivemos no Paraguai também, sempre com esse intuito do negócios e missões. Mas, claro que não acontece só isso, né? Sempre as coisas acontecem e o dia a dia ele é espetacular. Legal. Cara, eu sei que assim, que o missionário nos continentes africano, no continente asiático, no continente ali no Oriente Médio, né? Nesses lugares, não dá para falar exatamente aonde é o local por medida de segurança, né? Mas eu sei que vocês aí, né, dessa organização que a gente já falou, né, que é a Jumib, que tem um trabalho muito forte ali no continente africano, né? E eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, né? Com muito cuidado aí, né? Para não comprometer talvez o projeto todo. Mas eu sei que vocês trabalham lá no continente africano com moradores em situação de rua, né? E quando eu conheci essa história, eu me impactei muito, né? Através de você me contando, através de outros irmãos aí, né, da Jumib me contando, e eu achei fantástico. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho, porque muitas vezes as pessoas acham que trabalho de missões urbanas é um trabalho só feito no Brasil, né? E eu vejo esse trabalho que você faz totalmente urbano dentro da cidade, que até porque na verdade nós não podemos falar o nome da cidade, mas eu sei qual cidade que é uma cidade muito grande, né? E tem todas essas problemáticas que nós temos aqui no Brasil, né? Como moradores de rua, como crianças em área de risco. Eu queria que você falasse, compartilhasse um pouquinho aí desse trabalho que vocês fazem lá com os moradores em situação de rua, e se der para compartilhar também com as crianças em situação de vulnerabilidade social. Sim, sim. Como é que começou o trabalho, Mauro? Na cidade onde está, na África, essa cidade tem metade da população do país, para ter uma ideia, é um grande centro urbano. E
E aí o que acontece? Foi percebido, tinha uma casa de passagem. A missão fez uma casa de passagem para meninos de rua. Uau. Então os meninos dormiam ali, tomavam café da manhã e seguiam. Eles não querem marcar ponto, porque a maioria deles são fugidos, né, da família. A família bota eles nas escolas do Alcorão e lá eles são muito maltratados. Lá eles apanham se eles não decoram, são espancados, são abusados, eles são forçados a pedir esmola e tem uma meta para alcançar por dia. Eles voltam para o alojamento com menos dinheiro do que tem que voltar, eles apanham por causa disso também. Então, no meio desse processo, eles fogem, só que quando eles fogem para casa, o pai leva de volta para a escola. Entrega de novo eles lá até o sonho deles é virar do pai, é que o filho vire um marabu, que é um feiticeiro, é uma ligação entre o islamismo e a cultura africana. Né? Um cara que faz feitiço, mas que ensina o Corão. Então, esses meninos em situação de rua, eles vivem fugindo de um lado para o outro. Então, tinha essa casa de passagem, mas percebeu-se que chegava um ponto que eles ficavam de maior, e aí todo o acompanhamento, tudo, e quando eles se convertiam, porque aí com o acompanhamento vinha também a palavra e tal, quando eles se convertiam, a situação quase que piorava para eles. Porque a família não queria nem de volta, ninguém mais queria relação com eles, eles eram excluídos totalmente. Então, o que teve a ideia? Vamos formar um negócio, e esse negócio vai dar emprego para esse pessoal, e hoje esse pessoal trabalha lá, tem a sua carteira assinada, aluga seu apartamento, compra suas coisinhas e ajuda a família que expulsou de casa. Eles voltam hoje para casa, falam, essa semana mesmo teve um que mandou uma mensagem para nós que leva tempo para eles conseguirem assumir com a família. Essa semana teve um que chegou para a família e falou, olha, eu sou cristão, assim, assim, assim. Aí ele pediu oração, inclusive, porque a família se revoltou, né? E aí ele segue ajudando a família. E aos poucos eles vão contando. Mas aí o que acontece? Com o lucro desse restaurante, que eles começaram a trabalhar no restaurante. Eles têm carteira assinada, todo o apoio e tal, mas o lucro do restaurante é revertido em projetos. Então o que acontece? Na cidade onde tinha essa casa, continua tendo a casa de passagem, dá café da manhã, a alfabetização de crianças de rua, um projeto com futebol. Hoje são os que eram meninos de rua antes e fazem esse trabalho. Eles que ensinam o futebol para os que são meninos de rua hoje, e já contam a sua história, dão o seu testemunho, e ali no futebol eles já vão mostrando um caminho que dá certo, né? Uma luz no fundo do túnel. Então, e fora isso, fora dessa cidade, a gente tem um trabalho em outra cidade com uma casa para meninas que foram abusadas pela família, que a família não sabe que é esse foco, a casa é para dar ensino, né? As meninas vão lá, elas aprendem tarefas domésticas e a missão paga a escola delas. Mas mais é para tirar elas de casa porque elas estão sendo abusadas pelos parentes. Uau! Aí fora isso tem uma escola no deserto com 400 crianças muçulmanas. Aí nós vamos bater bem no que Jesus falou, amar o inimigo. É feito para eles. Essa escola é mantida pelo 80% pela missão, com o lucro do restaurante e mais com parceiros do Brasil que adotam crianças, né? Pagam um valor por mês e aí mantém a comida, o uniforme, os professores, tudo. A escola tem uma estrutura muito boa, é a única escola nesse bairro, reconhecida pelo governo, tudo direitinho. Então, a escola com 400 crianças, cara, mudou a realidade do bairro inteiro. Imagino. Em outro... Imagino. E imagina só a alimentação, cara, para ter 2 alimentações por dia, essa escola já salvou a vida de muita gente. Fora isso, tem numa outra cidade também uma outra casa de passagem com alfabetização de adultos e de crianças. E ainda tem uma outra numa cidade onde um dos lugares mais quentes lá, que a média de temperatura é 53 graus. Aí lá tem um reforço escolar, dá o café da manhã, leva as crianças para a escola, crianças de rua, paga a escola, depois dá outro reforço. Como são crianças de rua, precisam de um acompanhamento mais forte, e muitas nunca tinham ido na escola antes e tal,
Então, os missionários, quando chegam em casa, dá mais aula para eles conseguirem ir bem na escola, entendeu? E dá uma alimentação, e tem um posto de saúde lá também, e agora está em obras, está quase lá, está construindo um orfanato nessa mesma cidade. E, junto com cada projeto desses, tem uma igreja com um pastor africano, preparado, ensinado, tudo, mas um africano para eles falar para eles, entendeu? Porque quando você chega nesses países, de cultura milenar, com traumas milenares, se fosse nós falar para eles, soa como uma colonização, entendeu? Entendi. Os americanos vieram e eles têm a verdade para ensinar para nós. Não. Tem que ser eles até por causa da cultura. Tem pontos que só eles sabem tocar. Tem coisas, assuntos que só eles sabem chegar. Pega um assunto e adapta a realidade deles para fazer um efeito mais forte, entendeu? Então tem coisas que a gente tem que ter cuidado para não estragar. Uau! Tu ficou quanto tempo lá? Na África eu fiquei quase 4 anos, indo e vindo. Eu fui na primeira vez, fiquei 1 ano, eu e minha esposa, porque a gente foi com um casal que ia ficar sendo responsável pelo restaurante. Um casal que nunca tinha trabalhado em restaurante, então a gente ficou 1 ano com eles, preparando eles lá, para fazer a transição. Tinha uma missionária que estava lá, que ia vir para o Brasil. Então a gente ficou 1 ano com eles, depois a gente voltou. Essa missionária agora voltou para lá, para somar na equipe, estão trabalhando juntos. Na verdade, esse projeto do restaurante já existia, né? A gente foi lá só para dar uma profissionalizada, otimizar alguma coisa para o resultado alcançar mais longe. Esse restaurante é uma forma também de trazer emprego para o pessoal? Sim, todos esses meninos de rua do projeto da Casa de Passagem e do futebol, conforme eles vão atingindo maioridade, a gente vai chamando eles para trabalhar no restaurante. Entendi. E esse restaurante, deixa eu te dizer uma coisa interessante, é um restaurante só de ex-morador de rua. Todos os funcionários são ex-moradores de rua. Uau. Todos são cristãos. E já ganhou o prêmio do restaurante internacional da cidade. O melhor, não é o segundo. O número 1 restaurante internacional da capital desse país foi o nosso restaurante de meninos de rua. Uau! E esse restaurante, ele é um restaurante para trazer também gerar renda, né, para esses garotos, né? Sim. Não, eles têm o salário. O salário deles é um salário acima da média do país. Acima da média do país, eles se alimentam lá, eles chegam lá, eles comem lá no restaurante, ganham uniforme, tudo certinho, padrão Brasil. E dali, o lucro, o que acontece? O lucro, fora, depois que pagou eles, pagou tudo, o lucro mantém esses projetos que eu te falei, pagando os aluguéis, pagando a alimentação, pagando o salário das pessoas que trabalham nos projetos, e ainda investiu na Ásia. Esse restaurante acabou ajudando projetos em outros continentes. Então, a gente costuma dizer o seguinte: se não fosse Deus, cara, onde é que tu viu a África investir em alguém? A África ser o mantenedor. Isso tem que ser Deus, não tem outra. Uma coisa que a gente brinca também com esse ministério do restaurante, a gente fala bastante, é que é um ministério invisível, né? Esse negócio de missões, ele é super importante, mas ele não aparece. Esse é o melhor dele. É como eu costumo dizer o seguinte: a história de Jonas, o principal personagem é o peixe. Que é quem escutou Deus, quem mudou de direção, quem correu o risco, foi até a beira da praia, um peixe grande, cumpriu a missão. É a história da maior conversão da Bíblia, e ninguém nunca vai dizer que foi por causa do peixe. Então, o restaurante, as coisas acontecem lá na ponta. Hoje vai ter um batismo, que é num domingo, né? Todo mundo, meu Deus, batismo, que legal. O do restaurante não pode sair, tem que estar ali para poder acontecer aquilo. Vamos inaugurar o orfanato, beleza. Está acontecendo pela ajuda, mas você sabe que você foi ali para fazer isso. Isso é a parte melhor disso tudo, é você estar certo do que você foi fazer e fazer o que Deus mandou fazer. Eu costumo dizer o seguinte: a Bíblia fala que nós somos o sal da terra, né? E eu costumo dizer o seguinte: quando você vai num churrasco, né, você come aquela picanha, aquela alcatra, ou aquela, né, como nós como gaúcho aí nós gostamos de costela, todo mundo sai falando muito bem da carne, né?
mas ninguém fala do sal. O sal não aparece, né? Isso é o único que não aparece. Então é a mesma coisa, nós fomos chamados para ser sal, mas ao mesmo tempo fomos chamados para ser também um anonimato, né? Tem muitos projetos muito bons que estão em anonimato. E a proposta, na verdade, desse canal, desse vídeo é exatamente isso, é trazer, né, para as pessoas projetos incríveis que muitas vezes ninguém nem sonha em saber. Principalmente, talvez, quando se fala com moradores em situação de rua. Moradores em situação de rua na África, como assim, né? A África, né, sendo mantenedoras de outros países, né? Como assim? Então, é muito fantástico, é muito bacana de ouvir tudo isso, cara. Muito legal. E... Mauro, Pode falar. E você vê, nesses países tem uma perseguição. Hoje já está um pouco menos, mas você tem o islamismo muito forte, você tem o animismo, a parte de magia negra muito forte, que é a raiz do mundo é lá. Então, esse pessoal, quando se converte, cara, a gente fica envergonhado. Você vê a conversão deles. Você vê um cara, esse dia, uma vez estava lá olhando documentos de um, aí eu disse, mas teu nome é Abel, todo mundo chama de Abel, mas aqui está Muhammad e não sei o que. Eu disse, não. Muhammad era antes de eu me converter, esse aí morreu. Esse aí está morto a partir de que eu me converti, eu sou Abel. Sou alguém da Bíblia a partir de hoje. Muhammad morreu. Morreu, aquela pessoa não existe mais. Para eles é quase o literal, assim, não, que ele morreu e comecei outra vida, a partir dali, dali para trás, nem o nome acompanha. E muitas vezes também são esquecidos da família, são afastados da família. A família repudia. Eles são considerados traidores. Porque a partir do momento que você se converteu, você está negando a cultura. A fé islâmica, no caso, né? É. Eu fui na casa de um passar um dia, e o pai dele é imã. Seria o pastor da mesquita, né? Que puxa as orações e tal. Eu cheguei lá na casa dele, o cara foi me receber, apertou minha mão, acho que com toda a força que ele tinha, e olhou bem no meu olho, assim, ele falou, meu nome é Abdul Ali, que é o nome original do Maomé. Ele falou, meu nome é Abdul Ali, e esse é o nome do meu profeta. Quando ele foi soltar a minha mão, eu apertei a dele com mais força ainda, olhei para eles, e o meu nome é Israel, é o endereço do meu. Mas, cara, duas coisas que eu acho muito interessante dessa história também é o seguinte, teve uma época que eles estavam com uma perseguição, que saiu até no jornal do bairro, assim, atenção, população do bairro X, tem cristãos influenciando nossos jovens, cada um sabe o que deve fazer, olha só. E o pau começou a comer. Teve um dia que eles pegaram o pastor de dentro da igreja pelos cabelos, jogaram no meio da rua e bico, paulada e não sei o quê. E eu estava conversando com ele no passado sobre isso, e ele falou assim, cara, de todo o tempo que eu me converti até hoje, esse para mim foi o meu melhor momento. Ele disse, eu ser espancado por ser cristão, eu devo estar sendo bem cristão, então. Estou no caminho certo. Quando o pessoal estava me batendo, me chutando, ele me contando, eu estava no chão, eu tentava olhar entre um e outro para ver se não tinha a mesma visão de Estevão. Eles estavam me batendo por causa disso, vai que Jesus está ali olhando de novo. Cara, ele não sabe nem o que falar. E esse mesmo pastor veio no Brasil e quando ele voltou, ele falou assim, olha, meu sonho é que um dia as igrejas no meu país seja igual às do Brasil. Aí nós vamos, por quê? O que é que tu gostou tanto assim das igrejas do Brasil? Não, eu queria poder escrever na parede, igreja. Eu passo nos lugares aí e vejo igreja, e lá se eu escrever, tá feita a conclusão. Eu acho que, nós não podemos falar o nome dele aqui em relação por segurança, mas eu acho que eu sei quem é, eu acho que eu sei quem é a pessoa e eu tive o prazer de conhecer ele aqui quando ele esteve aqui no Brasil. Fantástico isso, cara, fantástico isso. E eu queria te fazer uma pergunta para você, o que levou Israel
a deixar uma vida promissora na área de gastronomia, na área de chefe de cozinha, com um salário muito bom e com uma perspectiva até de aumento de um salário muito maior ainda, e um crescimento na área profissional. O que levou Israel a largar tudo isso e viver uma vida missionária? E aí eu vou falar assim, né, de uma forma muito carinhosa, né, sem nenhuma perspectiva, né, financeira, aposentadoria, né, e luxos materiais. O que leva um cara a ter tantas coisas materiais, uma vida promissora materialmente falando, e deixar essa vida materialmente para viver uma vida de incerteza num contexto missionário? Cara, e olha só, nessa rede de restaurantes que eu trabalhava, sempre que abria outro, um gerente virava sócio. E tinha duas. Quando abriu a terceira, um dos dois gerentes virou sócio dessa. Quando abriu a quarta, um dos três gerentes virou sócio dessa. E eu era o próximo dessa lista aí, para virar sócio. E aí, cara, tu vê, como eu disse, 20 anos trabalhando nisso, sair da cozinha para gerente, quando tu chega lá em cima, aí Deus chama. É isso aí que é o divisor de águas. Eu costumo dizer pro pessoal assim, quando o pessoal diz, não, mas não pode, cara. O meu pai falou um dia para mim, eu tô com ele no carro, só eu e ele, dando uma volta, ele falou assim, agora que tá só nós dois, fala para mim, quanto é que tu ganha nisso? Nada. Qual é o teu salário? Para trabalhar. Para tu ter largado tudo aquilo, tu deve estar ganhando muito mais. E aí, cara, o que acontece? Diz para ele, olha só, ou eu sou maluco, doido de atar, né? Ou Deus falou comigo de verdade, como eu testemunho sempre. E o que acontece? Deus falou comigo, cara, e fala várias vezes, não com uma voz, né, de filme, mas eu tenho pensamentos que eu tenho certeza que não fui eu que pensei. Então, eu com 13 anos de idade, eu sentia muita vontade de ir para a África. Sempre tive muita vontade, negócio, afinidade com a África. Vou um dia trabalhar na África e tal, África. Quando eu entrei em restaurante, trabalhar em restaurante, esse sonho morreu, porque eu não ligava, entendeu? Mas como é que o restaurante é fartura? A África é pobreza. Onde é que isso vai se encontrar? Entendeu? Aí um dia eu estou de férias e o meu cunhado é um da diretoria da missão, né? E eu vi ele no telefone falando restaurante, África, restaurante. Eu disse, ô Adriano, esse restaurante que tu tá falando aí é na África? Falei, da missão tem um restaurante assim. Eu disse, cara, só um pouco aí. Eu fui no banheiro para orar, na hora, me fechei no banheiro, e eu senti aquela presença, aquela voz dizendo assim, era isso que tu queria? Agora vai. Cara, eu saí dali e falei para ele, Adriel, se eu quiser, eu investir, eu pagar tudo, eu ir dar um treinamento lá no restaurante. Isso é possível? Ele me falou, cara, o cara que está lá disse que já faz 1 ano e pouco que ele está orando para tu ir, mas disse que não era para mim falar nada porque tu ia pedir para ir. E aí, cara, não tinha um pingo de dúvida. Tanto que eu falei com a minha esposa, ela na hora também disse, é para nós ir, voltamos, pedimos as contas na hora. É uma certeza, cara, é uma certeza que toda essa questão financeira perdeu a graça, sabe o que é isso? Eu já tentei botar negócio aqui para mim e não tem menor graça. E quando eu vou nos negócios da missão, eu tenho 1000 ideias para o negócio. Quando eu penso em fazer para mim, não tem a menor graça com dinheiro para mim mais. Sabe, Israel, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho andado muito Brasil aí, em muitos lugares, pregando, dando curso de missões urbanas. E uma das coisas que eu mais tenho encontrado é gente frustrada com a realidade que vive. Gente que com dinheiro, gente que ganhou muito dinheiro, gente que construiu patrimônios, mas que falam para mim que existe um vazio na alma dela. Algo que o dinheiro não consegue preencher, que a casa na beira da praia não consegue preencher, que o Corolla
2021, 2019, 2020 não consegue preencher, que a BMW que ele anda não consegue preencher. E eu falo, a única coisa que eu tenho que falar para eles assim, cara, sabe o que não consegue preencher? É porque você não está fazendo aquilo que Deus te chamou para você fazer. Nós só vamos ser felizes verdadeiramente quando nós vivemos aquilo que Deus tem para a gente. E quando a gente encontra, né, a nossa real vocação, o nosso real chamado, aquilo que Deus preparou para a nossa vida, cara, nós somos realizados não pelo que nós ganhamos, mas nós somos realizados por aquilo que nós fizemos. Aí eu vou te dizer, aí você tá, às vezes você se pega, tipo, no país que eu tava, eles têm um costume na cultura, e se eles estiver comendo e você olhar, eles te convidam. Pode ser dentro de casa, você passar fora, olhou pela janela, que eles estão comendo, eles fazem sinal para tu vir comer. E aí um dia eu saio da igreja e tem umas crianças comendo um mingau, um leite com arroz, numa bandeja no chão, todo mundo comendo com a mão ali. Aí eu tô passando e eles... Ele deu uma olhada e eles fizeram sinal, né? E os meninos, que são os meninos do projeto, fizeram que não viram e... Aí eu peguei, sentei ali e comecei a comer com eles. Cara, aí o que o Corolla não dá, esses momentos dão. Aí o que uma casa na praia não dá, você comer com a mão, aquelas crianças, que dá. Que é o que Jesus falou lá em Marcos 1:38, que ele se retirou, ele se perguntou, estão todo mundo te procurando. Tu quer que tu fique ali, onde é que você está e tal? Ele falou, é preciso que eu vá aos lugares vizinhos, porque foi para isso que eu vim. É isso que a gente tem que ter certeza. Para que foi que a gente veio? Que é que está esperando a nossa participação? O que Deus quer de verdade de nós? E está nesse lugar. Isso é o que vai satisfazer. Eu já tive no hospital, cara, nesses países. Eu uma vez peguei malária lá, e aí o pessoal, não, vamos em tal hospital, que é o mais onde o pessoal vai. Eu disse, não. Chamei um dos meninos, onde é que vocês vão? Quando tem? Eu não vou no hospital ali do bairro, mas vamos lá. Essas experiências, cara, com Deus junto, esse é o detalhe. Estar com Deus junto, essas experiências não tem preço, não tem valor. Não tem. A Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, né, justiça, paz e alegria. E a gente só vai ter essa paz e essa alegria quando estivermos no centro da vontade de Deus. Né, você sabe muito bem, a gente trabalha aqui no Rio de Janeiro, a gente trabalha com comunidade, dentro de uma realidade muito diferente do continente africano, claro, mas também com os seus problemas. E várias vezes as pessoas já me perguntaram para mim se era perigoso, né, trabalhar dentro das favelas do Rio de Janeiro. E eu sempre falo, o lugar mais perigoso de estar é fora da vontade de Deus. Exatamente. E o lugar mais seguro de estar é no centro da vontade de Deus. Eu tenho um amigo meu, pena que eu não consigo trazer ele aqui, ele trabalha no meio, ali entre o Afeganistão, o Paquistão, ali aquela área ali. Não vou falar exatamente o local, para proteger ali, mas é entre ali, aquela área ali, entre o Afeganistão e o Paquistão. E ali é muito, quando teve umas guerras, né, do Talibã e tal, é muito bomba, e aí uma vez eu falei para ele, cara, mas tu não tem medo de estar no meio dessa loucura toda? E ele falou, cara, eu aprendi com ele isso, e cara, o lugar mais seguro de estar é no centro da vontade de Deus. O lugar mais perigoso de estar é fora da vontade de Deus. Duas coisas que eu escutei também muito interessante nesse tempo de missões, foi a esposa do Gutenberg, nosso líder da missão lá nesse país onde a gente está, e ela disse o seguinte, uma vez perguntaram para ela assim, como é que vocês largam tudo, cara, que coragem, largar a família, largar emprego, casa, tudo para ir, né, na missão. Ela falou assim, não, eu sou muito medrosa. Coragem
tem as pessoas que tiveram o mesmo chamado que eu e não foram. Isso é coragem. Você está do outro lado. Deus te chamou para ir e você não foi. Precisa mais coragem do que eu. É verdade. Eu estou do lado dele. É verdade, é verdade. Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta para você. Eu queria que você contasse para a gente aquela história do sal. Ah, sim. O que acontece? No bairro onde está o restaurante, tem, todo lugar lá tem os tal dos marabus, né? Que são os líderes, esses que ensinam o Corão, mas que fazem magia negra. Trabalham com magia negra direto. E aí, um dia os meninos me falaram, olha, tinha um bem na esquina que mora lá do ladinho, né, do restaurante. E ele falou para nós que não pode tocar em cristão. Que se ele tocar no cristão, todos os feitiços que ele fez nesse dia são anulados, ele tem que fazer tudo de novo. Eu disse, não devia ter me falado. Esse cara, cada vez que ele passava, eu estava só cuidando dele, e vinha passar na frente, que ele tinha que passar ali para sair de casa, eu já atravessava a rua e esperava ele de braço aberto. Ele vinha quase chorando, assim, olhando para o muro, eu abraçava ele e ele voltava para casa. Aí teve uma noite que ele chegou na frente do restaurante, me chamou e disse assim, você tem um pouco de sal para me emprestar? Eu digo, arrumo. Quando eu saí da frente dele, os meninos vieram atrás de mim e disseram, não dá. Porque aqui na cultura do país, de noite você não dá sal para ninguém, porque é para fazer feitiço contra você. Se você der, ele vai fazer. Tanto que, assim, nas lojas, nas lojinhas, aquelas boutiquezinhas que eles chamam, que é as nossas vendas, né? Não vende sal de noite. Se acabou o sal, azar de noite. Porque ninguém te vende com medo de fazer o feitiço. E aí eu disse, não, filho, nós estamos lá mais forte, cara, não tenho medo disso aí. Peguei o sal, botei no papelzinho, cheguei lá na frente do portão, disse, vem cá. Ele chegou, segurei no pulso dele, assim, botei o sal em cima, assim, disse, Jesus mandou te entregar esse sal. Esse sal está abençoado e consagrado em nome de Jesus. Ele ficou com uma cara de choro. Quando eu saí da frente dele, ele olhou para os meninos e disse assim, nem para comida vai servir esse sal, não vou poder usar. Cada história tremenda, cara. Cada história muito, muito, muito bacana, cara. Eu caço, cara, essas histórias. Eu acho interessante, cara. Aquele dia que eu fui na casa do imame, a gente tava conversando e aí eu falei para ele, porque eu li o Alcorão antes de ir. Né? Li o Alcorão para entender um pouco da cabeça deles e o que o Alcorão falava sobre Jesus, para tu ter o elo, né? Aí eu falando com ele um dia, ele falou assim, mas por que vocês falam que Jesus é o Filho de Deus? Aí eu disse assim, vem cá, isso é verdade que o Alcorão diz que Jesus nunca pecou, que ele é o único ser humano que pisou na terra que não tem nenhum pecado sobre ele? Ele disse, é verdade. Isso é na Surah 19, né? Aí ele viu que eu sabia, né? Isso é verdade, tá lá. Se tá lá, é verdade. Isso ok. Você sabe qual foi a acusação que levou Jesus à cruz? Foi crucificado por qual crime? Qual foi a condenação de Jesus? Os fariseus condenaram ele por blasfêmia. Porque ele falou que era o Filho de Deus. Agora, se ele falou que era o Filho de Deus e ele nunca pecou, segundo o Alcorão, isso tem que ser verdade, cara. Senão o Alcorão mentiu. E ele pegava a barba, cara, olhava para os céus. Outro dia eu te respondo isso aí. Mas dormiu com a dúvida, né? Israel, eu sei que tem muita coisa boa que você podia compartilhar com a gente, mas também a gente não gosta de fazer vídeos muito longos e a gente gosta de ter vídeo bem curto e bem objetivo. Então eu queria que você deixasse as suas considerações finais e eu já te agradeço imensamente aí por ter aceitado o nosso convite. Então eu queria que você falasse aí as considerações finais para a gente dar encerramento a esse pequeno bate-papo aqui entre eu e você. Na passagem em que Jesus caminha sobre as águas, ele olha para os discípulos e diz, venha.
e ele está no meio da tempestade. Ele não vai encontrar Jesus na calmaria. Ele não está voando, ele não está na praia, ele está ainda hoje no meio da tempestade. E essa tempestade hoje é a África, é a Ásia, é o Oriente Médio, os povos não alcançados dentro do Brasil, em todos os lugares. Então, eu quero que cada um que está acompanhando esteja sensível a essa frase de Jesus do meio da tempestade. Ele ainda está lá, dizendo: venha. De alguma forma, se você puder, se tiver como, e se você ouvir ele, você vai saber que tem que ir. Ou presencialmente, ou orando, ou financiando isso. Mas não deixa de participar desse plano que não foi o ser humano que criou, foi Jesus que deixou essa ordem. Amém. Ele que está chamando. Amém. Israel, mais uma vez, muito obrigado. Do fundo do meu coração, cara, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Pode ter certeza que outra vez nós vamos te chamar aí para trocar uma ideia. E é isso aí, cara. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Boa. Valeu, meu amigo. Um abração aí. Abraço. Fique com Deus.